Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade ao conteúdo, tá? Nós tínhamos iniciado o conteúdo em sala de aula, que era o estudo geral das funções, o capítulo 2. Então nós vamos dar continuidade a isso, tá? Primeira coisa, a gente tem que saber sobre o plano cartesiano, tá? Então nós temos o eixo x e o eixo y, é dividido em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Lembrando que o par ordenado é o valor de x e depois o valor de y, né? Sempre entre parênteses. O eixo das ordenadas seria o eixo y. O eixo das abscissas é o eixo x. Nós temos também o domínio, que é o D, que são elementos do x. E nós temos a imagem, que é o IM, que são os elementos de y, tá? Sabendo que dentro da função, a definição de função é f de x, e f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, nessa parte, a gente vê como conhecer e classificar algumas funções, tá? Então, nós temos a função, depois nós temos a função injetora, sobrejetora e bijetora. Sobre a função, tá? Ela não sobra ninguém no conjunto A, e só sai uma flecha de cada elemento de A, tá? Então, do lado está representado no diagrama de Venn. Na função injetora, ela é uma função também, né? E no conjunto B, quem leva a flecha, ela só leva uma flecha, tá? Na função sobrejetora, também é função, e não sobra ninguém em B. E a função bijetora, ela é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, tenho do lado ali o diagrama de Venn, tá bom? Essa parte ela foi retirada da internet, vocês podem procurar lá também que tem outras informações, tá? Na função composta. Então, a função composta, ela também é chamada de função, tá? Ela é um tipo de função matemática que combina duas ou mais variáveis, tá? Ela é representada por f, ó, g de x, ou o g de x dentro do f, tá? Ou vice-versa, tá bom? Dependendo do que é pedido no probleminha, tá? Então, nós temos um exemplo aqui, a prof colocou um exemplo para vocês. Determine a função composta gf e fg das funções, tá? Então, eu tenho a função f, que é 2x mais 2, e a função g, que é 5x, tá? Eu fiz a primeira, né? Eu fiz uma das funções, né? Eu fiz a segunda, na verdade, que é o g dentro do f, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho no lugar do g, que é o 5x, que é a função g, né? Eu tenho que colocar ela lá dentro da função f. Eu tenho que largar ela lá onde tem o x no f. Então, em vez de eu ter 2x mais 2, eu vou ter 2 vezes 5x mais 2. O 5x que está em vermelho seria o meu x antigo do meu f, tá? Fazendo isso, 2 vezes 5x, eu vou ter 10x mais 2 e eu fecho a minha função composta, tá? Vocês viram que no exemplo lá em cima, eu pedi o g em função do f também, tá? Seria a função f dentro da função g. Essa parte eu não coloquei no exemplo, eu quero que vocês façam e me passem depois, por e-mail, tá bom? Outra parte que a gente vai estudar agora é a função inversa, tá? Na função inversa, ela é um tipo de função bijetora, quer dizer que ela é sobrejetora e injetora. Isso porque os elementos de uma função A possuem um elemento correspondente uma função B. Sendo assim, é possível trocar os conjuntos e associar cada elemento de B com os de A. A função inversa ela é representada por f-1, tá? Exemplo. Determine a função inversa da função f de x, que é 2x menos 1. Então, quando eu pego essa função, no lugar do meu f de x, eu vou colocar y, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou inverter o y com o x.
no lugar do meu y vira x e no lugar do meu x vira y, tá? Depois que eu inverter as letras, eu vou começar a isolar o y, o meu novo y, tá? Então, eu passei o menos 1 para o outro lado junto com x, ficou mais 1, e depois o 2 que estava com y passou dividindo, tá bom? Então, a minha função inversa, nesse caso, seria x menos 1 sobre 2. Tem um resumo síntese lá na página 58 e 59 do capítulo que a gente está estudando, do livro de vocês, tá? É bom vocês darem uma lida lá, porque é um resuminho bem legal sobre o conteúdo, tá? Agora é hora da gente praticar um pouquinho, tá bom? Eu quero que vocês façam a atividade do livro lá na página 41, exercício 41, e na página 46, o exercício 46 e 48, tá? Um sobre função composta, uma página sobre função composta e outra sobre função inversa, tá bom? Não esqueçam que vocês têm que me entregar o livro Síntese, capítulo 2, tá? Vocês vão ler o capítulo e responder as questões do livro Síntese, ok? É aquele livro branco que vocês têm, tá bom? Façam tudo, tá? Ou no livro, ou vocês podem fazer no caderno de matemática, onde vocês achar melhor. Tira foto, tá? E envia para o e-mail da profpatriciapinho@hotmail.com, tá bom? Um abraço para vocês e se cuidem.